20. O Conspirador. O palácio do prefeito, o que um dia havia sido o palácio do prefeito, era uma mancha imensa na escuridão. A cidade estava quieta sob a conquista e toque de recolher o tom leitoso e nevoado da grande lente galáctica, com uma estrela solitária aqui e ali dominava o céu da fundação. Em 3 séculos, a fundação havia crescido de um projeto privado de um pequeno grupo de cientistas para um império comercial tentacular que se espalhava até as profundezas da galáxia e meio ano a arremessara das alturas para o status de outra província conquistada. O capitão Ham Pritchard se recusava a aceitar isso. O silêncio soturno da noite da cidade, o palácio às escuras ocupado por intrusos, era simbólico bastante. Mas o capitão Ham Pritchard, logo do lado de dentro do portão externo do palácio, com a minúscula bomba nuclear debaixo da língua, se recusava a entender. Bomba nuclear debaixo da língua? Ô louco! Uma forma se aproximou. O capitão abaixou a cabeça. O sussurro era letalmente abaixo. O sistema de alarme é como sempre foi. O sistema de alarme é como sempre foi, capitão. Prossiga. Ele não irá registrar nada. Uma forma se aproximou. O capitão abaixou a cabeça. O sussurro era letalmente baixo. O sistema de alarme é como sempre foi, capitão. Prossiga. Ele não irá registrar nada. Suavemente, o capitão passou pela arcada abaixo e desceu o caminho ladeado por fontes até o que havia sido o Jardim de Indibur. 4 meses antes, ocorrera o dia do cofre do tempo e sua memória se retraía diante da plenitude da lembrança. As impressões voltavam separadamente indesejadas, sobretudo à noite. O velho Seldon falando suas palavras benevolentes que estavam tão arrasadoramente erradas, a confusão toda. Indibur, com seu traje prefeitural incongruentemente brilhante em contraste com o rosto vermelho inconsciente. As multidões apavoradas se reunindo rapidamente, aguardando sem fazer um ruído a palavra inevitável de rendição. O jovem Tora desaparecendo de vista por uma porta lateral com o palhaço do mulo pendurado no ombro. E ele mesmo, de algum modo, fora daquilo tudo, mais tarde, com seu carro sem funcionar. Abrindo caminho à força pela multidão sem líder que já estava deixando a cidade, sem destino. Correndo cegos para diversos buracos de ratos que foram, e que um dia haviam sido, o quartel-general de uma resistência democrática que, por 80 anos, vinha fracassando e definhando. E os buracos de ratos estavam vazios. No dia seguinte, naves alienígenas negras se fizeram momentaneamente visíveis no céu, afundando suavemente nos aglomerados e prédios da cidade mais próxima. O capitão Ham Pritchard sentiu-se afogado no acúmulo de desamparo e desespero. Ele começou suas viagens. Em 30 dias havia percorrido quase 500 quilômetros a pé, trocando de roupas para se passar por um operário das fábricas hidropônicas, cujo corpo ele encontrara recém-morto à beirada da estrada. Deixara crescer uma barba feroz e intensidade ruiva. E encontrara o que havia restado da resistência. A cidade era Newton, o distrito, um residencial que um dia fora elegante e começara lentamente a descambar para a pobreza. A casa, uma unidade indistinta de uma fileira, e o homem, uma pessoa de olhos pequenos e ossos grandes, cujos punhos fechados marcavam o tecido dos bolsos e cujo corpo magro permanecia imóvel na porta. O capitão murmurou: "Eu venho de Miran." O homem devolveu a senha sombrio. "Miran chegou cedo este ano", disse o capitão. "Não mais cedo do que no ano passado." Mas o homem não se moveu. Ele perguntou: "Quem é você? Você não é o Raposa?" "Você sempre responde com perguntas?" O capitão respirou um pouco mais fundo, imperceptivelmente, e então disse com calma: "Eu sou Ham Pritchard, capitão da Frota Nacional e membro do Partido da Resistência Democrática. Você vai me deixar entrar?" Raposa abriu caminho. Ele disse: "Meu verdadeiro nome é Orun Palley." Ele estendeu a mão. O capitão a apertou. O aposento estava bem preservado, mas não era luxuoso. Num canto ficava um projetor de livro-filmes decorativo que, para olhos dos militares do capitão, poderia facilmente ter sido um desintegrador camuflado de calibre respeitável. A lente de projeção cobria a porta e podia ser controlada remotamente. Raposa seguiu os olhos de seu convidado barbado e deu um sorriso tenso. Ele disse:
Sim, mas somente nos dias de Indibor e seus lacaios sanguessugas. Não seria muita coisa contra Mulo, hein? Nada ajudaria contra Mulo. Está com fome? Os músculos dos maxilares do capitão apertaram sob a barba e ele assentiu. Você vai levar um minuto, se não se importar de esperar. Raposa tirou latas de um armário e colocou duas na frente do capitão Preacher. Mantenha o dedo nela e quebre-a quando estiver quente o bastante. Minha unidade de controle de aquecimento está enguiçada. Coisa assim é que lembra a você que está havendo uma guerra. Ou estava, hein? Suas palavras rápidas tinham um conteúdo jovial, mas não eram ditas nesse tom, e seus olhos eram friamente pensativos. Ele se sentou em frente ao capitão e disse: Não haverá nada aí no seu lugar, a não ser uma mancha de queimado se houver alguma coisa em que você de que eu não goste. Sabe disso? O capitão não respondeu. As latas à sua frente se abriram com uma pressão. Raposa disse rapidamente: Cozido. Desculpe, capitão, mas a situação da comida é escassa. Eu sei, respondeu o capitão. Comeu rapidamente sem olhar para cima. Raposa falou: Eu vi o senhor uma vez. Estou tentando me lembrar, mas a barba definitivamente não faz parte do quadro. Não me barbeio há 30 dias. Então, ferozmente: O que você quer? Eu usei as senhas corretas. Eu tenho identificação. O outro fez um gesto de desprezo. Eu sei que o senhor é o Preacher, mas há muitos que têm as senhas, as identificações e identidades que estão com o Mulo. Já ouviu falar de Leval? Hein? Sim. Ele está com o Mulo. O quê? Ele... Sim, ele era o homem a quem chamavam de sem rendição. Os lábios de Raposa fizeram movimentos de riso sem som nem humor. E tem também o Willig, com o Mulo. Gar e Not, com o Mulo. Por que não também Preacher, hein? Como eu iria saber? O capitão simplesmente balançou a cabeça. Mas não importa, Raposa disse baixinho. Eles devem ter meu nome. Se Not passou para o lado de lá. Então, se você é legítimo, está em mais apuros do que eu com este nosso encontro. O capitão havia terminado de comer. Ele se recostou. Se você não tem organização aqui, onde posso achar uma? A fundação pode ter se rendido, mas eu não. Então, você não pode ficar vagando por aí para sempre, capitão. Homens da fundação devem ter permissões de viagem para irem de uma cidade a outra hoje em dia. Sabia disso? E também cartões de identidade. O senhor tem um? Além disso, todos os oficiais da velha marinha foram chamados para se reportar ao quartel-general da ocupação mais próxima. Isso é com o senhor, hein? É. A voz do capitão era dura. Você acha que eu fugi de medo? Estive em Calga não muito depois de sua queda para Mulo. Dentro de um mês, nenhum dos antigos senhores da guerra ainda reinava, pois eles eram os líderes militares naturais de qualquer revolta. Sempre foi do conhecimento da resistência que nenhuma revolução pode ser bem sucedida sem o controle de pelo menos parte da marinha. O Mulo evidentemente sabe disso. Raposa sentiu pensativo. Muito lógico. O Mulo pensa em tudo. Me desfiz do uniforme assim que pude, deixei a barba crescer. Pode haver a chance de que outros tenham feito a mesma coisa. Você é casado? Minha esposa morreu, não tenho filhos. Então você é imune a reféns. Sou. Quer meu conselho? Se tiver algum. Não sei qual é a política do Mulo ou o que ele pretende, mas trabalhadores qualificados até agora não foram atacados. Os salários têm aumentado. A produção de todos os tipos de armas nucleares está crescendo enormemente. Mesmo? Parece uma ofensiva contínua. Não sei. O Mulo é um desgraçado sutil e ele pode estar só mimando os operários para que eles fiquem submissos. Se Seldo não conseguiu prevê-lo com toda a sua psico-história, eu é que não vou tentar. Mas você está usando roupa de trabalho. Isso sugere alguma coisa, hein? Não sou operário qualificado. Você teve um curso de militar de nucleônica, não teve? Certamente. Isso basta. O arrolamento de campo nuclear limitada fica aqui na cidade. Diga que você tem experiência. Os idiotas que costumam dirigir a fábrica para Indibor ainda dirigem para o Mulo. Eles não farão perguntas, é que precisam de mais trabalhadores para ganhar seu dinheirinho. Eles lhe darão um cartão de identidade e você poderá solicitar um quarto no distrito residencial da corporação. Pode começar já. Assim, o capitão Ham Preacher da Frota Nacional se tornou especialista em escudos
Lomoro, da Oficina 45 da Rolamentos de Campo Nuclear Limitada, e de agente da inteligência, ele desceu a escala social para virar um conspirador, uma vocação que o levou, meses mais tarde, ao que havia sido o jardim privado de Edinburgh. No jardim, o capitão Pritchard consultou o radiômetro na palma de sua mão. O campo de aviso interno ainda estava funcionando, e ele esperou. Ainda restava meia hora de vida na bomba nuclear em sua boca. Ele a rolava cauteloso com a língua. O radiômetro se apagou para uma escuridão tenebrosa e o capitão avançou depressa. Até agora as coisas estavam andando bem. Ele refletiu objetivamente que a vida da bomba nuclear era também a dele, que a morte dela era a sua morte e a do mulo. E o grande clímax de uma guerra privada de 4 meses seria atingido. Uma guerra que havia passado da fuga para uma fábrica de Newton. Por 2 meses, o capitão Pritchard usara aventais de chumbos e escudos faciais pesados, até que todas as coisas militares tivessem sido apagadas de sua postura e de sua aparência. Ele era um trabalhador que recebia seu pagamento e passava as noites na cidade e nunca discutia política. Por 2 meses não viu raposa. E então, certo dia, um homem passou por sua bancada, tropeçou, e ele sentiu um pedaço de papel entrar em seu bolso. A palavra raposa estava escrita. Jogou-o dentro da câmara nuclear, onde desapareceu como um puff invisível, emitindo a energia de 1 microvolt. E voltou ao trabalho. Naquela noite ele estava na casa de Raposa participando de uma rodada de cartas com 2 outros homens que conhecia a reputação e de outro de nome e de rosto. Sobre as cartas e as fichas eles conversavam. O capitão disse: "É um erro fundamental. Vocês vivem no passado que já era. Por 80 anos nossa organização tem esperado um momento histórico correto. Fomos cegados pela psicohistória de Seldon, e uma das suas primeiras proposições é que o indivíduo não conta, não faz história e que complexos fatores sociais e econômicos o sobrepujam. Fazem dele um títere." Ajustou suas cartas com cuidado, apreciou o valor delas e disse ao jogar uma ficha sobre a mesa: "Por que não matar o mulo?" "Ora, e o que isso traria de bom?" quis saber o homem à sua esquerda com grosseria. "Sabe", disse o capitão descartando 2 cartas, "essa é a atitude. O que é um homem entre 4 trilhões? A galáxia não vai parar de girar porque um homem morre. Mas Mulo não é um homem, ele é um mutante. Ele já desequilibrou o plano Seldon, e se vocês pararem para analisar as implicações, isso significa que ele, um homem, um mutante, desequilibrou toda a psicohistória de Seldon. Se ele nunca tivesse vivido, a fundação não teria caído. Se ele deixasse de viver, a fundação não permaneceria caída. Ora, os democratas lutaram contra os prefeitos e os comerciantes por 80 anos por meio de subterfúgios. Vamos tentar assassinato." "Como?" interpôs Raposa com um frio senso comum. O capitão respondeu devagar: "Passei 3 meses pensando nisso sem solução. Cheguei aqui e descobri tudo em 5 minutos." Ele olhou rapidamente para o homem cujo rosto grande e rosado, em forma de melão, sorria no lugar à sua frente. "Você foi camareiro do prefeito Windpor. Não sabia que era da resistência." "Nem eu sabia de você." "Bem, então em sua função de camareiro, você checava periodicamente o funcionamento do sistema de alarme do palácio." "Exato. E o mulo ocupa o palácio agora." "Assim foi anunciado, embora ele seja um conquistador modesto que não faz discursos, proclamações, nem aparições públicas de qualquer espécie." "Isso é história antiga, não altera nada." "Você, meu ex-camareiro, é tudo de que precisamos." As cartas foram abertas e Raposa recolheu as apostas. Lentamente ele distribuiu uma nova rodada. O homem que um dia fora camareiro apoiou suas cartas de uma vez só. "Desculpe, capitão, eu checava o sistema de alarme, mas isso era rotina. Não sei nada a respeito." "Eu já esperava isso, mas somente carrego uma memória eidética dos controles se puder ser sondado o suficiente com uma sonda psíquica." O rosto avermelhado do camareiro ficou subitamente pálido e desanimado. As cartas em sua mão se amassaram de repente, sob uma violenta pressão do punho. "Uma sonda psíquica?" "Não precisa se preocupar", o capitão disse. "Eu sei usar uma sonda, não vai machucá-lo, apenas enfraquecê-lo por alguns dias. E se machucasse, é o risco que você corre e o preço que paga. Existem alguns de nós, sem dúvida, que a partir dos controles do alarme, poderiam determinar a combinação de comprimento de onda. Existem alguns entre nós
que poderiam fabricar uma pequena bomba com controle de tempo, e eu mesmo a levaria até o mulo. Os homens se agruparam ao redor da mesa. O capitão anunciou: numa certa noite, um tumulto terá início na cidade de Terminus, nas vizinhanças do palácio. Não haverá luta de verdade, distúrbios, depois fuga, desde que a guarda palaciana seja traída, ou no mínimo distraída. A partir daquele dia, por um mês, as preparações prosseguiram e o capitão Ham Preacher da Frota Nacional, depois de se tornar conspirador, desceu ainda mais na escala social e se tornou um assassino. Capitão Preacher, assassino, estava no palácio propriamente dito e se descobriu amargamente satisfeito com sua psicologia. Um sistema de alarme completo do lado de fora significava poucos guardas do lado de dentro. No caso, significava guarda nenhum. A planta do andar estava claramente em sua mente. Ele era uma bolha que se movia sem fazer barulho, subindo a rampa bem acarpetada. No final, ele se colou à parede e esperou. A pequena porta fechada de uma sala particular estava à sua frente. Atrás da porta devia estar um mutante que havia vencido o invencível. Ele havia chegado cedo. A bomba ainda tinha 10 minutos de vida. 5 se passaram, e ainda no mundo todo não havia som algum. O mulo tinha 5 minutos de vida. E o Capitão Preacher também. Ele deu um passo à frente, num impulso súbito. O plano não podia mais falhar. Quando a bomba fosse detonada, o palácio iria com ela. O palácio inteiro. Uma porta entre eles, a 10 metros de distância, não era nada. Mas ele queria ver o mundo no instante em que morressem juntos. Num último gesto insolente, bateu com força na porta. Ela se abriu e deixou uma luz ofuscante sair. O capitão Preacher cambaleou, mas conseguiu rapidamente se recuperar. O homem solene em pé no centro do pequeno aposento à frente de um aquário de peixe suspenso levantou a cabeça com tranquilidade. O uniforme era de um preto sóbrio, e quando deu umas pancadinhas estranhas no aquário, a peça balançou um pouco e o peixe laranja e vermelho com barbatanas emplumadas lá dentro começou a nadar desorientado. Entre, capitão, falou. Para a língua trêmula do capitão, um minúsculo globo de metal abaixo estava inchando de modo tenebroso. Uma impossibilidade física, o capitão sabia, mas aquele era seu último minuto de vida. O homem de uniforme disse: é melhor você cuspir essa pelota besta para poder falar. Ela não vai explodir. Um minuto passou, e com um movimento lento e molhado, o capitão baixou a cabeça e deixou o globo prateado cair na palma de sua mão. Com uma força curiosa, ele a jogou contra a parede. Ela ricocheteou com um clangor minúsculo e agudo, brilhando sem provocar danos. O homem de uniformes deu de ombros. Lá se vai ela. De qualquer maneira, isso não teria ajudado o senhor em nada, capitão. Eu não sou um mulo. Você terá de se contentar com seu vice-rei. Como sabia? Murmurou o capitão indignado. Culpe um eficiente sistema de contra-espionagem. Posso dar o nome de cada membro de sua pequena gangue, cada etapa de seu planejamento. E você deixou a coisa chegar a este ponto? Por que não? Um dos meus maiores propósitos aqui era encontrá-lo, entre outros. Particularmente em você. Eu poderia tê-lo apanhado há alguns meses, enquanto ainda trabalhava na Rolamentos do Newton. Mas isso é bem melhor. Se não tivesse sugerido o plano geral, um dos meus próprios homens teria sugerido algo bem parecido para você. O resultado é bastante dramático, mas de humor um tanto negro. Os olhos do capitão eram duros. Eu também acho. Tudo acabou agora? Apenas começou. Venha, capitão, sente-se. Vamos deixar o heroísmo para os tolos que ficam impressionados com isso. Capitão, o senhor é um homem capaz, segundo as informações de que disponho. Foi o primeiro da fundação a reconhecer o poder do mulo. Desde então, interessou-se de um modo um tanto ousado pelos primórdios da vida do mulo. Você foi um daqueles que levaram o palhaço dele, que, por acaso, ainda não foi encontrado, e por quem ainda haverá um preço muito alto. Naturalmente, sua capacidade é reconhecida, e o mulo não é dos que temem a habilidade de seus inimigos, desde que possa convertê-la na habilidade de um novo amigo. É nisso que você está querendo chegar? Ah, não. Ah, sim. Foi o propósito da comédia de hoje. Você é um homem inteligente, mas com suas pequenas conspirações contra o mulo fracassam comicamente. Mal se consegue dignificar tudo isso com o nome de conspiração. É parte de seu treinamento militar desperdiçar naves em ações desesperadas?
É preciso, antes, admitir que são desesperadas. Isso acontecerá, o vice-rei lhe assegurou gentilmente. O mulo já conquistou a fundação. Ela está sendo transformada rapidamente em um arsenal para a realização de seus objetivos maiores. Quais objetivos maiores? A conquista de toda a galáxia. A reunião de todos os mundos destruídos em um novo império. A realização, seu patriota de mente embotada, do sonho de seu próprio Seldon 700 anos antes que ele esperava vê-la. E você pode nos ajudar nessa realização. Posso, sem dúvida, mas não o farei sem dúvida. Compreendo, raciocinou o vice-rei, que apenas 3 dos mundos comerciais independentes ainda resistem. Eles não vão durar muito. Será o fim de todas as forças da Fundação. Você ainda resiste? Sim. Mas não resistirá. Um recruta voluntário é mais eficiente. Mas o outro tipo também serve. Infelizmente, o mulo não está. Ele lidera a batalha como sempre, contra os comerciantes que resistem. Mas está em constante contato conosco. Você não precisa esperar muito. Para quê? Para sua conversão. O mulo, o capitão disse friamente, descobrirá que isso está além de sua capacidade. Mas não está. Eu não estava. Você não me reconhece? Ora, você esteve em Calgan, então já me viu. Eu usava um monóculo, um manto escarlate forrado de pele e um chapéu alto. O capitão ficou rígido de desgosto. Você era o senhor da guerra de Calgan. Sim. E agora sou o leal ao vice-rei do mulo. Viu? Ele é persuasivo.